Fala Brasil! Olha aí onde estamos, começando mais um episódio, né, na minha vida, agora com o projeto DFcast, que é um podcast. Inicia-se hoje, né, essa saga, né, dos podcasts com o David Fernandes, para quem ainda não me conhece. E é isso aí, estamos aqui para trazer entretenimento, trazer conhecimento, enfim, técnicas, gatilhos, né, na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual e somar na vida de todos vocês de alguma forma. E começando hoje, né, já com uma referência hoje no mercado, inclusive companheiro de trabalho, né, compartilhamos o mesmo cenário hoje na Top Brasil, que é o Gabriel, hoje diretor de escala, performance, um homem que um conhecimento, uma carreira top demais, já passou, né, em diversas empresas internacionais, enfim, multinacionais, empresas que trouxe ele, né, até a Top hoje para trazer conhecimento, trazer para nós estratégias, né, no comercial. E o tema do nosso DFcast é como vender mais no ano de 2026. Então vamos trazer aqui alguns gatilhos que servem tanto, né, para a proteção veicular, para outros nichos, segmentos, enfim, para você que quer vender mais no ano de 2026, esse podcast é para você, tá? É direcionado sobre vendas, comercial, direcionado sobre como destravar, como escalar, né, as nossas vendas. E com isso, né, o Gabriel é a pessoa perfeita para trazer para nós aqui um pouco do seu conhecimento, das ferramentas que ele utiliza, né, para aumentar hoje o volume de vendas. Gabriel, antes, né, de mais nada, eu quero te agradecer por aceitar esse convite, né, de participar do primeiro DFcast, né, nem imaginei um dia estar gravando o meu próprio podcast e você está sendo a primeira pessoa convidada. Sinta-se à vontade, né, desde já muito obrigado e deixa aí, né, explanar todo o seu conhecimento para que de fato esse podcast seja de valor, né, seja algo que venha somar para todos vocês que já está aí acompanhando e já deixa o seu like, já curte, compartilha com aquele amigo que trabalha na proteção veicular, trabalha com vendas, porque esse podcast é de valor e eu tenho certeza que pode somar muito na vida de todos vocês. Gabriel, sinta-se à vontade. Primeiramente, muito obrigado, meu amigo, pela apresentação e pela oportunidade de estar sendo o primeiro convidado desse podcast, um projeto que eu tenho certeza que será um grande sucesso. Desde já te desejo tudo de melhor. Espero que o Papai do Céu abençoe muito você, traga bons fluidos aqui, ilumine e te traga sabedoria para que você consiga trazer todo o seu conhecimento e poder transmitir isso de uma forma que impacte a vida das pessoas. E uma honra estar aqui, viu? Ser uma pessoa que a gente, né, tem 4 meses que eu estou na Top Brasil, assumindo essa oportunidade de mudar um pouco o nosso processo comercial aqui dentro. E é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, assim, David. Eu brinco que até pela pouca idade você tem muita experiência. E várias situações em que eu aprendo muito com você. Às vezes eu não tive a oportunidade ainda de falar isso para você, mas estou fazendo isso aqui agora. Aprendo todo dia, é uma oportunidade de ter um ensinamento, alguma coisa que você tem ali, que eu fico observando e falo assim, cara, o David é diferente e é referência nisso aqui. E vamos lá, gente. Eu acho que um bate-papo legal hoje, Sim, né, para a sim. gente falar aí sobre processos de vendas, sobre a área comercial e o que a gente pode fazer no ano de 2026 para escalar mais, para poder ter mais performance, ter mais resultado e o que eu acho que é mais importante, ganhar mais dinheiro, né, David? Com certeza aumentar o faturamento, né, aumentar a sua renda e pegando alguns gatilhos que vamos deixar aqui é de graça, né? Tipo, todo o conhecimento que adquirimos ao longo da nossa vida, igual o Gabriel, ele vai contar um pouquinho, né, da carreira dele, da história dele nesse comercial, algo que foi investimento que você fez, né, para sua vida, que Sim. você tem hoje como um repertório, como um currículo no comercial. E a gente vai deixar para vocês, né, que já está nos acompanhando aqui, no 0800. É para você pegar e de fato colocar em prática e aumentar aí os seus ganhos, aumentar as suas vendas. E o Gabriel vai dar um spoiler aí de como é esse mundão do comercial. Vai lá, Gabriel. Legal, gente. Assim, quando você fala da área comercial, né, me passa um filme na cabeça aqui.
Porque a gente tem a máxima de que vendas é um dom e que a pessoa ela nasce com esse dom para poder vender e alcançar mais resultados ali na vida e tudo. E eu acho que isso é um mito que hoje já é derrubado, mas eu vivenciei muito esse mito. Já começamos com a polêmica, tá? Vendas é um dom? Uma pergunta e a resposta com o Gabriel. Na verdade, não, gente. Isso é um mito, eu acho que já foi derrubado, já tem um tempo. Eu olho muito para a área comercial como um processo de fabricação. Sim. Então, se a gente estivesse olhando, por exemplo, vamos pensar numa fábrica de referência Toyota, né? Você tem toda a linha de montagem, construção, onde entra a matéria-prima e sai o veículo ali no final, no processo de fabricação. E a gente tem todo esse processo dentro da área comercial. Cada etapa ela é um significado que forma, né, que sai a venda no final ali. E quando a gente olha muito para a área comercial, a gente tem esse ponto natural de, nossa, fulano tem um dom, tem um jeito natural de vender. E isso pode ser, para algumas pessoas, um ponto de facilidade. Mas não quer dizer que aquela pessoa que não tenha isso de forma natural não possa adquirir isso ao longo do tempo. E eu falo porque eu sou essa pessoa. Eu, por natureza, sempre fui uma criança tímida, um pouco travada. Até hoje, eu chego nos ambientes assim, fico um pouco mais reservado. Só que eu tive uma vontade muito grande, desde muito cedo, de ter uma independência financeira. E eu entendi que através da área de vendas, da área comercial, eu poderia alcançar essa independência financeira de maneira mais fácil. E aí eu comecei, desde muito cedo ali, a buscar formas de ganhar o meu próprio dinheiro e eu fui entender como que eu poderia melhorar, né, esse processo de vendas, essa área comercial, para que eu pudesse ganhar mais dinheiro. E aí foi aí onde eu comecei a estudar e me desenvolver. É tão interessante, gente, que o Gabriel está dizendo aqui que não nascemos vendedor, nos tornamos vendedor, né? Então, é algo que ele está traduzindo para nós, né, muito bem explicado, que muitas vezes a gente pensa que venda é dom. E eu falo até por mim. Eu lembro na época de escola, quando precisava apresentar um trabalho, me travava, chorava, tipo, vergonha de apresentar em público. E hoje essa dificuldade, né, eu sei que já foi superada. Né? Eu consigo lidar muito bem com pessoas, com público, com venda, comunicação, adquirir, né? Estou adquirindo uma boa oratória. E é o que faz a diferença. Eu não nasci com o dom de vender, né? Não nasci dentro da proteção veicular, onde eu tenho, né, mais sucesso hoje, tanto na minha vida financeira, profissional. Enfim, eu não nasci como consultor de proteção veicular, eu me tornei um consultor de proteção veicular. E um grande consultor, né? Não um consultor qualquer. Então as placas estão aqui no fundo que não deixa a gente mentir. Enfim, é algo que eu me tornei, eu não nasci, né? Então, muitas das vezes as pessoas pensam, isso aí não é para mim, né? Eu não nasci para vender. Pô, se você entender que vendas é técnicas, conhecimento, é estudo e coloca em prática, você pode se tornar também um destaque, né, no seu segmento, onde você está atuando como vendedor. Né? Então, vendas não é dom, igual o Gabriel falou, e simplesmente uma busca incessante por gatilhos, técnicas, conhecimento, enfim, trazer isso para a sua vida. Talvez você está limitado pensando falta de talento, de dom, né? Não tem um dom para vender, e simplesmente pegar aquilo que outras pessoas já fizeram, que deu certo, e reaplicar. Isso é muito verdade, assim, você sabe, talvez quem está nos ouvindo aí agora não saiba, mas eu tive um período da minha vida que eu passei por uma das grandes empresas que tem um processo comercial que é referência no mundo inteiro, Sim. que é a Prudential. E o legal da Prudential é que, assim, hoje quando a gente fala de equipe comercial, uma empresa que tem equipes comerciais de alta performance, eu acho que a Prudential está ali entre as tops de referência. Mas uma coisa que é muito interessante no processo de recrutamento da Prudential é que lá busca-se profissionais que não têm experiência na área comercial. Por quê? Porque é mais fácil de ser moldado essa pessoa. Deixa eu entender aqui. Quer dizer, então, que uma das maiores seguradoras do mundo pega pessoas sem conhecimento da área, sem formação na área, para moldar e formar. Perfeito. Assim, o que busca, o que a Prudential ela entende o que faz sentido, né, no primeiro momento? Um perfil ideal de pessoa. O que é esse perfil ideal? Uma pessoa que, de uma certa forma, tem algum sucesso
na vida profissional em qualquer área. E eles buscam, de fato, pessoas que nem são da área comercial, porque geralmente a pessoa que é da área comercial tende a ter vícios ou ter ali, de uma certa forma, uma resistência a um processo de mudança, porque às vezes a pessoa está tão acostumada a vender de uma forma e aí ela chega ali, não, isso aqui não funciona e tudo, ela gera uma resistência a um processo. Então a Prudential, ela entende ali um perfil de pessoa que, por exemplo, um advogado busca ali um engenheiro, até médicos a gente tem, pessoas que têm ali, de uma certa forma, uma aptidão de enfrentar problemas, de ter atitudes, de ter uma carreira ali, ou que já tenha passado por alguns desafios na vida. Sim. Essa pessoa ela tem uma chance de ter uma performance melhor. E o conhecimento, a ferramenta, a Prudential ensina. Então, o que ela quer é uma pessoa que tenha atitude, que esteja disposta naquele momento a fazer tudo que seja proposto. E aí, ali dentro, eles fazem a recrutação desse profissional e aí eles moldam esse profissional para que esse profissional tenha mais resultado. Isso aí é muito interessante, que hoje a Prudente a gente tem a referência da maior faculdade de vendedores, não só do Brasil, mas do mundo. Pessoas altamente performados, treinados, com uma excelente oratória, com vários gatilhos mentais, principalmente para a área da venda, da conversão. Um alto nível de conversão, tipo um percentual muito alto, em comparação, né, com outros nichos. A conversão da Prudente hoje é altíssimo. E são técnicas, são ferramentas. Não pegou pessoas especiais e colocou para vender, né? Então, formaram pessoas do zero. Até para você que está nos assistindo, entender que você pode aprender, você pode compreender e entrar nesse caminho da venda através, né, de algumas ferramentas, de alguns insights que é lançado, né, no mundo do comercial. Ô Gabriel, mas vamos lá, vamos destrinchar um pouco esse DFcast aqui. Hoje você vem desse mercado, né, de Prudential, de XP, um mundo comercial assim, agressivo, entre aspas, gigante. E como que você se instalou no meio da proteção veicular? Só para quem está assistindo entender, o comercial da Prudential, da XP, faz sentido hoje com o comercial na proteção veicular? Faz, total. Falando um pouco de proteção veicular, eu tenho meu pai como uma referência muito grande, tem 20 anos de proteção veicular, e aí eu acompanhei ali esse mercado de uma certa forma, e dá para a gente fazer alguns paralelos de comparação. Eu acho que o principal ponto é que quando você tem um processo muito bem definido, independentemente do que você esteja vendendo, você vai conseguir ter muito sucesso. Então, qual que é o primeiro ponto ali? A Prudential tem um processo que é validado há mais de 100 anos, de uma metodologia que, se você seguir aquele processo repetidamente, você vai ter resultado. É quase impossível, eu digo isso. Hoje, se você pegar a estatística dentro dos Life Planners, são os profissionais de venda dentro da Prudential, e se você olhar ali essa estatística, você vai ver que quem não tem performance é quem não está colocando em prática aquilo que é determinado. Ponto. Você não vai pegar nenhuma pessoa que não tem resultado e olhar lá. Você está seguindo o que foi proposto? Sim. E essa pessoa falar, mentira, ela não está seguindo, porque é quase impossível. A metodologia ela é igual o processo de fabricação, ele é muito bem desenhado passo a passo. Você segue o passo a passo, você vai ter resultado. Você teve às vezes um desafio, um pouquinho, uma demanda, você vai se aperfeiçoar ali uma etapa do processo que você precisa se ajustar e você vai ter resultado. Quando a gente traz para a proteção veicular, eu olho e eu consigo identificar isso como se fosse tudo uma linha de montagem mesmo, assim, todas as etapas. Claro que a gente tem algumas adaptações que tornam o nosso processo de venda dentro da proteção veicular diferente. Por exemplo, quando você vai vender um seguro de vida, ninguém acorda pensando assim, nossa, hoje eu vou contratar um seguro de vida. Isso é algo que assim, ninguém passa. Talvez muitas pessoas nem conhecem de fato como que é um seguro de vida. E a gente eu vendia lá dentro da Prudential, por exemplo, seguros de um ticket muito alto, para um público classe A, por exemplo. Então, você tem um produto que ele é personalizado, muito bem refinado, a venda ela acontece em 2 reuniões, você tem ali um período mais longo para ter o fechamento e aquilo acontecer. Quando você vai para o mercado de proteção veicular, existe um dinamismo muito maior, porque a gente tem tradicionalmente a ferramenta de seguro, de carro, e a gente tem hoje uma outra ferramenta, uma possibilidade muito melhor que a proteção veicular, principalmente para atingir públicos, né, que não abarcam, né, que a seguradora ali não consegue abarcar.
E aí você tem uma coisa que é mais rápida e mais dinâmica Sim, sim. dentro do processo comercial. Então o cara ele está ali dentro de uma concessionária, ele vai tirar o carro dele, ele já tem às vezes um estalo que é da nossa cultura de que, Sim. poxa, eu tenho que fazer aqui uma proteção para o meu veículo, porque né, eu vou tirar o carro da concessionária aqui, se vai que eu bato o carro, acontece alguma coisa. E a gente até falava isso na época Sim, sim. da Prudential, de que as pessoas culturalmente elas têm mais a sensação de proteger o veículo do que o próprio, do que si próprio, né, do que a própria vida. E aí quando a gente vai olhar para esse processo, não dá para eu ter isso de uma forma muito lenta e muito espaçada. Eu preciso, às vezes, ter um dinamismo e ser muito mais assertivo. Mas, de qualquer forma, trazendo um comparativo, tudo é etapa. Então, se a gente for olhar hoje para o processo como um todo, talvez eu esteja até antecipando alguma coisa do Não, assunto aqui, pode seguir. mas quando a gente olha para um processo de etapa, qualquer processo de venda ele acontece ali pela prospecção, aí você vai qualificar aquele perfil de cliente que você está atendendo, que é entender as necessidades dele, o que ele está buscando, e aí você, como se fosse um médico, você vai tratar uma dor específica que aquela pessoa tem. Legal. E aí você vai passando por essas etapas, às vezes vão ter objeções, e aí eu brinco aqui, fazendo um parêntese rápido, que você que está na área comercial, né, seja como consultor de proteção veicular ou qualquer outro ponto, seja apaixonado pela objeção. É muito melhor você ter um cliente que ele verbaliza para você Sim. algo, que ele traga para você uma dúvida, alguma questão, e que você consiga perceber e tratar isso, do que aquele cara que fala assim, você entendeu? Entendi. Aí depois o cara some, você não consegue mais contato com ele, e aí ele tinha uma dúvida, alguma questão que você não conseguiu perceber e tratar aquilo. Então é muito importante cuidar muito bem do processo para que a pessoa traga a verdade. Então ela vai chegar para você e ela vai falar assim, tá muito caro, eu gostei, mas tá muito caro. Opa, é uma objeção de quê? Percepção de valor. Perfeito. Então aquela pessoa, quando ela fala que está muito caro, é que ela está comparando a algo. Então ela está, de uma certa forma, comparando ao quê? A um seguro, ela está comparando a alguma outra ferramenta, alguma coisa que faz ela ter uma sensação de que aquilo está caro. Então o que você tem que fazer? Você tem que mostrar para ela os benefícios para que a percepção dela sobre o valor que ela está investindo mude e ela possa perceber assim, nossa, pensando bem, Sim. olhando todos esses benefícios aqui, tá até barato. Então ela muda a percepção. Isso é só uma objeção de ponto de vista, que às vezes para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra. Perfeito. Muito válido, né, a sua colocação. Até de surpreender, né? Tipo, você há 4 meses na proteção veicular se encaixou tão bem e entende tão bem, sim, do comercial. Eu falo que é um grande erro hoje, na maioria dos consultores, que talvez não consegue ter uma performance, uma assertividade maior hoje na proteção veicular, por esse início e quebra de processo. Gente, é um mapa, é uma tabuada, como se diz aí. Tipo, é o básico bem feito, mas que se você quebra ele, você encerra praticamente todo o seu resultado que você pode ter. O processo hoje, ele já é definido, ele é mapeado, te dá o norte. E manda você para a direita, você vai para a esquerda, né? Você vai pegar um caminho totalmente diferente daquilo que já foi validado, né? Esse é o processo, é um método criado. E eu acho que é um grande erro, a maioria dos consultores hoje negligencia essa parte de processo, entender o processo e executar ele. Então, vendas é isso. Vendas, igual começamos desde o início aqui do podcast, não é dom, é processo, é método. E se você entra nesse processo, se você começa a aplicar, né, aquilo que é válido hoje dentro do método, você vai alcançar melhores resultados. E dentro da proteção veicular tem vários caminhos, né, para a gente aplicar esse processo. Igual o Gabriel, né, trouxe que a demanda, né, da proteção veicular, do seguro, ela é muito mais alta, né, do que tipo uma pessoa não acorda falando, eu vou fazer um seguro de vida. Perfeito. Mas a pessoa que ela está aderindo a um sonho que é de comprar o seu veículo, primeira coisa que ela pensa, pô, eu tenho que vigiar, eu tenho que tomar cuidado. Né? Primeiro, contra a inveja, o olho gordo. E depois, pô, eu tenho que me cuidar aqui também, porque eu não posso esbarrar ninguém. E aí traz essa visão da proteção veicular, do seguro. Enfim, é algo que tem mais mercado, como se diz. E a gente tem números, né? Então, hoje a proteção veicular tem muito espaço.
Se você pega e começa a aplicar dentro desse mercado o processo certo, pô, o David faz 70 contratos por mês, 80 contratos por mês. Pô, eu não comecei fazendo isso, eu aprendi a fazer isso, né? E aí eu entrei dentro do processo, eu sou muito bom de ouvir e aplicar, né? Então, tipo, você passou uma senha aqui, amigo, um código, pode ter certeza que ele vai ser aplicado, né? Eu vou validar ele, talvez eu vou modificar ele para o meu perfil, para mim ter um resultado em cima daquilo. Então, vendas é isso, é você pegar, né? Tipo, eu já tenho uma visão que nada hoje se cria, tudo já foi criado. Perfeito. Né? Então, gatilhos de venda, técnicas de venda, não pense que estamos criando algo novo aqui, que eu tenho, né, tipo, o segredo da venda e estou compartilhando. Não, eu aprendi. Aí, tipo, tem vários meios de aprender. Com leitura, com quem já fez, né, com quem entende do assunto. Então, seria isso. Mas, ô Gabriel, o intuito desse podcast é contar um pouquinho, né, da sua chegada hoje nesse mercado, mas também destravar alguns segredos hoje que os melhores consultores têm, aquelas pessoas que se performaram mais têm, em relação a vendas de fato, né? Tipo, vamos abordar algumas áreas de vendas aqui. Por exemplo, vamos pegar as objeções. Né? Hoje o não ele é muito, muito notório nos nossos dias. Ah, não quero, não posso. E como lidar com o não e sobressair desses nãos com perguntas inteligentes, com gatilhos, com algo assim que eu tenho certeza que você vai compartilhar e que vai ser de muito valor. Eu acho que a partir de agora é o momento mais esperado, né, de todo mundo estar acompanhando esse podcast, que é de fato a gente entregar o segredo, algumas senhas, o conhecimento mesmo, né, da vida real, né, nas vendas, e que vamos agora entregar para todos vocês. Vai lá. Eu acho que é legal, assim, fazendo um parêntese só no que você falou, é que nada do que a gente está falando aqui, a gente... Ensaiou, né? Não é nem isso. É que a gente inventou, que é uma metodologia que a gente criou aqui. É algo que já é validado há muito tempo, Sim. que muitas pessoas já testaram e a gente só aplica aquilo que já existe, né? E isso é um ponto bem interessante, porque se você olhar para as pessoas que mais têm performance, vamos dar um exemplo na top hoje. Sim. Se a gente for pegar as pessoas que mais têm resultado, todas elas seguem um processo. Sim. Talvez esse processo ele não é claro, assim, a pessoa não desenhou um processo e ela aplica aquilo todos os dias. Esse é um processo que ela foi se adaptando e dentro da cabeça dela, ela sabe o que já tem que fazer. E aí, se eu pedisse para ela, assim, dá um treinamento aqui, ela ia pegar tudo isso que ela faz todos os dias, ela ia escrever e ela falou assim, gente, replica isso aqui que eu faço todos os dias, que possivelmente você vai ter sucesso. E muito interessante, ô Gabriel, é que praticamente as ferramentas são as mesmas para todos, tá? Então, tipo, a mesma ferramenta que entrega pro David Fernandes, pro Gabriel, é liberada para todos. Só que alguns pegam essa ferramenta e tem uma maneira diferente de colocar em prática, de usar essa ferramenta. Só que a ferramenta é única, tá? Então, tipo, o modelo é único. É você pegar e colocar em prática, né? E é bem legal isso que você está falando, porque assim, quando a gente fala de objeção, na verdade, deixa eu voltar aqui um ponto antes. Eu vou falar da área comercial, da área de vendas. Eu aprendi a me apaixonar pela área comercial, eu aprendi a me apaixonar por vendas. Eu não nasci um vendedor, eu me tornei um vendedor. Perfeito. E um ponto que é muito interessante é o quê? Você precisa acordar todos os dias com um sorriso no rosto e com muita vontade de fazer as coisas. Isso já torna as coisas muito mais fáceis. Então o desafio ele vem pela sua frente e você simplesmente vai olhar para ele e vai falar assim, eu já resolvi diversos desafios na minha vida, é mais um que eu estou enfrentando e eu vou resolver esse também. Sim. E isso já torna a situação muito mais propensa a ser resolvida. E aí, quando a gente olha para a parte de objeção de uma forma técnica e clara para vocês, o primeiro ponto para você contornar uma objeção é você ler muito bem aquele cliente que você está conversando. Então, se eu estou aqui atendendo você hoje, eu vou inicialmente te fazer algumas perguntas para identificar o seu perfil. A gente sabe que tem pessoas com perfis completamente diferentes. Tem coisas que são importantes para você que não são importantes para mim e vice-versa. Então, quando eu começo a identificar o seu perfil, eu começo a ter ferramentas para que eu consiga utilizar no processo de quebra de objeção. E aí, quando você me fala do não,
às vezes o não ele é muito vago. Eu preciso identificar o que esse não ele quer me dizer. Ah, perfeito. Você está me falando não para quê? É não para o preço? É não para cobertura? É não para mim enquanto pessoa? Porque às vezes você pode não querer fechar comigo porque você não gostou de mim, você quer fechar com uma outra pessoa. Então, quanto mais clareza, eu costumo dizer o seguinte, são camadas que a gente precisa aprofundar. Então, a primeira camada, de repente, você me fala um não. Mas, legal. Mas é não para quê? E aí eu preciso, às vezes, perguntar para você de uma forma bem clara. David, só para eu entender aqui de forma mais objetiva e, de repente, eu melhorar o meu processo comercial, o que você não gostou, por exemplo? O que eu poderia ter feito de forma diferente para que você tivesse uma outra experiência comigo? Gente, assim, não tenha vergonha de perguntar, tem que perguntar mesmo. Porque enquanto eu não pergunto para ele, eu não sei. E aí vai aqui um insight muito legal. A gente tem a tendência natural de adivinhar as coisas. Então, assim, eu vou tentar... eu vou adivinhar o que você está pensando. Pô, mas ele me falou não. Pô, ele deve ter me falado não porque alguém falou alguma coisa para ele. E eu começo a querer supor as coisas. E aí, às vezes, eu vou direcionando você para o lugar errado porque eu estou supondo e eu não estou te perguntando. Então, quando a gente olha para a parte de objeções, o primeiro ponto é o quê? Mapeei. Sim. Eu li ali o perfil do David, eu te fiz algumas perguntas que são importantes e se a gente parar para pensar, as objeções elas podem ser catalogadas. A gente pode ter uma lista das objeções. E se eu sei a lista das objeções, é preço, Vamos lá, me ajuda aí mais alguma outra objeção do mercado de produção veicular. Tem vários, né? É preço, é concorrente... vou pensar, minha esposa, enfim, conversa. Perfeito. Se a gente for fazer o seguinte, o que eu gostava de fazer muito? Eu fazia uma lista das objeções principais e aí eu começava a mapear como que eu tratava essa objeção. Porque cada objeção tem um ponto. Isso aqui é legal, até para você que tá assistindo, pega uma caneta e anota, tá? Detalhar cada objeção e para cada objeção você vai formular uma resposta para que na próxima vez que você encarar um cenário assim, você já sabe como lidar com ele, né? Até para complementar aqui, o problema hoje, o erro de muita gente é parar no não. Recebeu não, obrigado e tchau. Vida que segue. Gente, o não é só o início de uma grande conversa. Perfeito. Tá? Mas aí, trazendo aqui, David, até de forma mais clara para o pessoal, eu tenho uma lista ali de possíveis objeções. Legal. Primeira coisa, seja apaixonado pela objeção. Goste. Quando a pessoa fala... E eu gosto disso, tá? Isso é bom. Na época que eu tava ali, às vezes, fazendo o processo comercial ali dentro da Prudential, e a pessoa me trazia uma objeção, me dava até uma satisfação, assim. Porque era legal. Porque a objeção nada mais é do que algo que o cliente ainda não viu. Ele não entendeu. Então... É um ponto que a gente tem que puxar de autorresponsabilidade mesmo para o nosso lado e falar bem assim, o que eu ainda não mostrei para essa pessoa? Sim. O que eu não despertei de vontade dentro dela para que ela entendesse que isso aqui faz sentido para ela? Sim. Porque, primeiro, gente, esse é um outro ponto, tá? Você precisa comprar o produto. Se você comprou o produto ou o serviço, isso já facilita muito, porque se eu comprei, outra pessoa pode comprar também. Sim, é um desafio trabalhar com algo que você não compraria. Então, eu tô te vendendo esse copo aqui, mas nossa, eu acho esse copo feio pra caramba. Aí eu vou vender esse copo aqui para você, eu vou trabalhar esse copo, mas eu não comprei, então eu não consigo nem te convencer de que isso aqui é uma boa aquisição para você. Sim. E aí, beleza, a objeção tá ali, eu já mapeei você, e aí eu começo a identificar qual que é a real objeção. Eu sempre costumo dizer que às vezes o cliente ele tende a jogar uma objeção falsa de início, porque tem algo ainda mais por trás que a gente não mapeou. Eu costumava fazer uma técnica, essa aí é boa para anotar também, tá? Que é da seguinte forma. David, legal, você falou para mim que você precisa verificar com a Vitória, sua esposa, sim, não é isso? Além disso, David, existe mais alguma outra coisa que impediria você de fechar comigo hoje? Esse além disso, gente, é extraordinário. Além disso, tem mais alguma coisa? Isso aí é extraordinário, porque você direciona, né, a conversa, a venda, e aí você já sabe até onde vai chegar. Né? Então, isso. Quebra das objeções, é isso. Vamos continuar. Mas assim, por que isso é muito bacana assim? Porque além disso, David, existe algo que impediria você de fechar comigo hoje? Aí você vai falar para mim assim, não. Aí eu sempre fazia uma confirmação. Então, tudo bem. Então, se a Vitória, sua esposa, ela concordasse com a contratação desse serviço aqui, para você estaria fechado? Estaria tudo bem? Se ele me falasse sim,
pronto, eu já isolei. É o ponto de você isolar. Porque às vezes ele ia virar para mim, não, mas eu também preciso verificar tal coisa, eu preciso fazer umas outras coisas, alguma outra situação. E aí, gente, é muito importante que quando você está num processo comercial, igual a gente está aqui, como pessoas do mercado de proteção veicular, nós somos especialistas. E isso aí é muito interessante, que, tipo, até para nós que está convivendo isso aqui na pele, na vida real, essa quebra de objeções é simples, ela se torna fácil. É simplesmente mais um gatilho que eu vou utilizar para trazer a venda de fato. Então, a venda é isso, né? Desde o início a gente está trazendo para vocês que são ferramentas, são alguns insights, algum conhecimento que aderimos e que aplicamos que converte, né? Pode concluir. Não, e aí, assim, beleza, eu tô ali nesse processo, eu isolei a objeção que você tinha. Bacana, eu sei que o ponto é a esposa. E dentro do processo comercial, eu sempre preciso identificar. Aí eu teria feito uma coisa diferente, tá? Antes dessa objeção. Lá no momento que eu estou te explicando, conversando com você, eu te faria uma pergunta simples, antes de você me trazer essa objeção, que é o seguinte: David, para você contratar esse serviço aqui comigo, você toma essa decisão sozinho ou você precisa de uma opinião de uma outra pessoa? Pronto, se ele falar, não, eu tomo a decisão sozinho. Aí no final ele falasse que ele teria que verificar com a esposa, eu ia falar assim, uai, David, mas eu não entendi. Eu tinha te perguntado e você tinha me falado que tomava essa decisão sozinho. O que mudou? Assim, porque às vezes a pessoa está querendo fugir. Isso é natural, porque ela precisa. E aí eu sou o especialista aqui. Então é meu papel te ajudar a pensar. Ah, perfeito. É meu papel fazer o quê? David, só para eu entender assim... você, né, me disse que você precisa conversar com a sua esposa. O que você precisa verificar com ela que vai fazer você tomar a decisão do sim ou do não? E eu vou te ajudar a pensar. Isso, gente, tem que ser de uma forma leve e genuína mesmo. Porque eu entendo mais sobre isso do que você. Então, eu tenho mais condições de te dar um bom posicionamento sobre o que a gente está falando aqui. Então, eu ia trabalhando ponto a ponto. Chega uma situação que a pessoa ela fica meio assim, e ela chega, é verdade, por que eu não contrato isso agora? E aí, quando eu vou fazer o comparativo lá dentro da Prudential do seguro de vida, a gente tinha uma técnica que era muito boa, que era o despertar. Então, a pessoa ela nunca tinha pensado em ter um seguro de vida na vida. E aí, de repente, eu começo a despertar nela a necessidade e ela ter o sentimento de que aquilo é muito importante para a vida dela. E ela começa a pensar assim, nossa, cara, eu tenho que fazer isso. Isso aqui, de fato, é muito importante para mim. E aí, esse sentimento, ele é crucial para que a pessoa consiga ver valor e importância naquilo. Você deu o exemplo do veículo, né? Sim, sim. Então, imagina que a pessoa juntou ali uma boa parte do patrimônio dela para comprar ter um patrimônio ali, um veículo de R$200 mil, de R$100 mil, por exemplo, 50, que seja. E aí, aquilo é algo que tem uma representatividade para ela. Sim. Porque é uma conquista para a vida dela. E aí nesse bate-papo, eu começo a enaltecer, cara, como é que é para você o seu carro? Qual que é o sentimento de você ter o seu carro? Às vezes a pessoa fala com muito orgulho, né? Poxa, era o meu sonho. Nossa, eu busquei isso por muito tempo, eu consegui tudo. Poxa, que legal. E deixa eu identificar hoje aqui, você trabalha com o quê? Ah, eu sou um profissional autônomo. Poxa, você precisa muito do carro? Preciso. Eu trabalho para cá, trabalho para lá. Como que seria para você hoje ficar sem o carro? Seu trabalho você conseguiria exercer da mesma forma? Aí a pessoa, não, porque eu preciso do carro. E o interessante, o Gabriel, é que você nem citou, mas você está trazendo uma ilustração. Você está fazendo a pessoa viver aquele momento. Que, na verdade, o pessoal, as pessoas elas estão com respostas automáticas. Tá tudo automatizado ou não, sim, já tá automatizado. A pessoa não tem prazer em fechar uma proteção veicular, tipo, algo que vai trazer um momento assim de prazer e tal. E é isso que tem que mudar. E é isso que tem que mudar. Por quê? Porque nesse momento eu começo a colocar a pessoa em situações. Sim. E aí o que você falou aqui através da ilustração, né? Perfeito. Isso é muito técnica de programação neurolinguística, né? De PNL. Imagine, por exemplo, imagine um cenário. Aí a pessoa ela vai pensar num cenário. É perfeito. E aí você imagine um cenário em que você está numa estrada às 2h da manhã e o seu veículo ele simplesmente dá uma pane e ele pare.
que você faria nesse momento? Qual seria a sua estratégia? Eu sempre gosto de perguntar qual seria a sua estratégia. Aí a pessoa, não sei. E isso é muito interessante, gente. Presta atenção. Até se a gente entende isso, a nossa informação ela é direcionada. Tipo, você vai gravar um vídeo para fazer um tráfego pago. Já pensou você fazendo uma viagem com a família, a destino à praia, destino ao seu familiar, e o seu veículo dá uma pane inesperada, você não contava com isso. Você faz a pessoa a simular aquele momento. Exato. Tipo, você leva a pessoa no profundo mesmo, eu imagino ela fechando o olho e vivendo aquele momento. E para cada situação você consegue imaginar um cenário diferente. Vamos dar um outro exemplo. A pessoa vira e traz uma objeção do seguinte, fala, não, eu não vou fazer o seguro do meu carro não, é só 20 mil reais, tá tudo bem. Falei, poxa, legal. Mas vamos imaginar um cenário em que você está andando no seu carro. Você sabe que hoje a maioria dos veículos, né, os veículos no Brasil, eles são caros. A maioria dos veículos aí custam mais do que 100 mil reais hoje em dia, 100, 150 mil e tudo. E aí, por algum acaso do destino, você bate atrás de um veículo que custe 200 mil reais. Qual seria a sua estratégia financeira para poder pagar o reparo desse veículo que você acabou de colidir? E detalhe, gente, que tudo isso que estamos falando aqui junto com o Gabriel, talvez a gente não tá abrindo um parênteses para cada gatilho, para cada informação. Como vender mais em 2026. E você entende que só dele ilustrar as informações que ele está trazendo aqui, você pode aplicar no seu dia a dia e pode usar ela como uma ferramenta. Tá? Tipo, só essa quebra de objeções a gente conseguiu despranar aqui várias coisas que pode performar você mais. Por exemplo, essa questão, o meu veículo, a FIP é muito baixa. Beleza, mas você ilustrou para essas pessoas que não é só questão da FIP, não é protegendo a FIP, é protegendo você até de um risco de envolvimento com terceiros, Uma assistência. de uma assistência. Enfim, é você caminhar por esse caminho e mostrar para as pessoas que a proteção veicular é interessante, é necessária, tipo igual um plano de saúde. E você pode desplanar para ela, você vai pagar, é algo que você não quer utilizar, mas o dia que você precisa, você sabe que é importante, né? Como tanto o seguro de vida, o plano de saúde, a proteção do veicular é da mesma maneira. Gabriel, mas para a gente não limitar muito, né, nessa quebra de objeções, hoje a gente depara com vários meios hoje para captar associados, para aumentar, né, o volume de vendas. Hoje, como que você faria para vender mais para a mesma pessoa? Até para você entender, eu tenho um associado e desse associado eu quero ter 10 associados. Eu sei, né, e eu acredito que você sabe também, depois que você trazer, né, essa explicação, eu vou dar também um spoilerzinho aqui de como vender mais para uma pessoa. De um associado eu fazer 10 associados. Vai lá, Gabriel. Legal. Isso é um ponto muito importante, que assim, dentro da Atop a gente já tem algumas estratégias que elas dão muito certo. A gente tem a estratégia de parceria, a gente tem a estratégia de indicação, mas eu tenho uma cultura, até vinda da Prudential, que é a cultura da recomendação. Isso é perfeito, gente. Que é o seguinte, gente, nada mais é do que eu inicio sempre um processo ali explicando para a pessoa que o meu modelo de comercialização, o meu modelo de trabalho, ele só acontece de uma forma selecionada. Sim. Eu só consigo comercializar aquilo para pessoas que vêm de uma recomendação de algumas pessoas que já são clientes. E você pode tornar isso mais charmoso. De que forma? Hoje a minha agenda é muito apertada e eu não tenho tempo para atender muitas pessoas. E eu dou prioridade para as pessoas do meu ciclo de clientes. Então, David, eu queria dar a oportunidade para o seu ciclo de amigos para que eu possa atendê-los com o mesmo zelo e mesmo cuidado que eu já te atendo aqui, e você vai tornando isso no seu modo pessoal, e você vai dando importância para esse processo. E aí, o processo de recomendação, que é o que eu mais gosto, ele é um processo que eu já estabeleço com você no início um compromisso, em que eu converso com você e falo assim, David, eu posso criar um compromisso com você aqui agora. Na verdade, assim, nem falo isso. Eu falo assim, David, eu gostaria de combinar algo com você. Sim. O meu método de trabalho hoje, como eu te expliquei, ele só vem através do meu ciclo de clientes. Eu dou prioridade para isso. E eu queria combinar com você, caso isso que eu vou te apresentar faça sentido para você, que você, ao final, possa me recomendar 5 pessoas. Você se compromete comigo?
Ponto, aperta a mão dele, já gerei um vínculo aqui de compromisso. A tendência natural da pessoa é apertar a minha mão. Sim. Ninguém Só vai de você falar, levar a mão, quase que eu pronto. aqui na... E aí você leva a mão e espera, tá, gente? Se a pessoa naturalmente ela vai se sentir constrangida, ela não vai não apertar a sua mão. Perfeito. E eu vou dar o meu melhor. Eu sempre penso o seguinte: o melhor que você tem que fazer é entregar o seu 100% para aquele momento. Eu tenho uma outra vistoria para fazer, eu tenho um outro cliente para atender. O que é mais importante é aquele momento. Você tem que tornar aquele momento único, é uma experiência. E aí eu sempre buscava situações, primeiro que assim, eu nunca começo nenhuma negociação, nada sem arrancar um sorriso de uma pessoa. Então eu brinco, eu pergunto sobre o que ele gosta de fazer e tudo, porque a gente gosta de falar das coisas que a gente faz, né, no dia a dia, daquilo que a gente gosta. Isso é o que torna a vida melhor. E aí às vezes eu vou brincar, e aí, David, você joga futebol, você faz algum esporte, alguma coisa? Pô, jogo e tudo. Mas você é bom mesmo? Você não tem cara que joga, não. E aí pronto, fiz uma brincadeira, arranquei um sorriso do David. Legal. Faz uma conexão, né? Gerei um rapport. E aí eu vou fazendo perguntas para a pessoa, para ela identificar que o meu processo comercial ele é diferente e que eu me preocupo de verdade com você. Eu vou te falar assim, David, hoje você trabalha com o quê? Legal. Seu carro hoje, David, você utiliza ele mais para trabalho ou utiliza mais para lazer? E aí eu vou identificando o perfil porque eu estou me preocupando de verdade em entregar a melhor experiência para você. Porque hoje quando a gente olha ali, não só na Top, mas no mercado como um todo, existem planos de coberturas diferentes. Perfeito. Até para eu te oferecer algo, no momento em que eu te fiz várias perguntas e eu vou te apresentar, eu não só te apresento o valor, custa tanto, tá? Para custar seu carro. Não. Eu vou te explicar exatamente o que eu desenhei. E eu vou te explicar, olha, a gente tem cobertura para o seu veículo assim, a gente tem quilometragem para você, porque hoje eu vi que você viaja de Jundiaí para Campinas, de Campinas para Bebedouro. Então, se o seu veículo, por exemplo, ele acontece alguma coisa num intervalo maior, eu acho que é importante para você ter uma quilometragem de guincho mais avançada. Poxa, você é um profissional que precisa muito do carro para trabalhar e você só tem um veículo. Então, se você fica sem um veículo, possivelmente isso vai impactar o seu dia a dia de trabalho. Por isso que eu trouxe aqui 14 dias de carro reserva, já pensando... Eu não estou falando para ele que eu tô... Carro reserva. Tem isso, eu não estou só citando as coisas, eu estou mostrando para ele que aquilo tem importância na vida dele. Então eu faço em cada item ele vivenciar a utilização daquele benefício. Se isso aqui acontecer, isso aqui é importante para você. Ponto. Eu já fiz uma venda personalizada para você e aí no final do processo eu gosto de utilizar duas, três perguntas em que a sua resposta vai ser sim. Então, sim. David... Essa é massa. Você gostou do nosso bate-papo aqui? Pô, como é que eu vou falar não? Sim, normalmente a pessoa vai falar. E de sentimento de verdade, sim, né? Porque na maioria das vezes esse bate-papo é muito interessante. Você acredita que isso aqui pode ser algo importante para a sua vida, essa proteção veicular para o seu carro? Como é que a pessoa vai falar não, né? Ela está contratando ali, né? Ela está naquele momento. Sim, ela vai responder. Legal, pronto, eu já arranquei 2 sims dele. 2, 3. Aí eu faço mais uma outra pergunta parecida com essa, só para ele me falar sim como resposta. E aí eu pego isso e aí eu vou falar assim, pô, legal, David, é dessa forma, como eu combinei com você lá no início, que eu atendo os meus clientes, né, de forma personalizada. David, quem que você conhece da sua igreja que trocou de carro recentemente? E eu faço essa pergunta para ele, ou qualquer outra pergunta, quem que você conhece hoje que comprou um veículo do seu trabalho? E eu vou dando alguns direcionamentos para facilitar. E isso aqui é importante, eu espero. Na época, né, dentro da Prudential que eu fazia muito isso, a gente fazia a apresentação numa revista, né, num Sim. folder, e aí a gente escrevia no final ali, e tinha uma área que a gente copiava, e aí eu sentado, né, geralmente a reunião era assim, eu sentava, eu abaixava a cabeça com a caneta e ficava esperando o David me falar. E aí, eu deixava ele absorver. E aí, se eu sentisse que ele tem um perfil um pouco mais travado, aí eu começava a direcionar ele para o perfil de cliente que eu gosto de atender ou com o perfil de cliente que poderia se interessar por isso. Porque assim, a quem que você poderia me recomendar? É muito amplo. O David conhece milhões de pessoas, ele tem que pensar em todas as pessoas. Quem do seu trabalho? Quem da sua igreja? Quem que pratica atividade física com você? Isso é muito interessante, Gabriel, até para a gente caminhar, né, para o fim, com 1 hora é pouco para nós entregar tanto conhecimento. Isso é uma venda personalizada,
né? E a venda personalizada ela é tão interessante que as indicações vai vir personalizada. Esse associado, ele criou um vínculo, um relacionamento. Possivelmente, ele não vai ficar inadimplente, não vai cancelar, né? Quando eu atropelo os processos e jogo vendas forçadas para dentro, eu faço 50 contratos, mas chega no mês que vem 20 e está inadimplente. Né? E aí você não vê uma escala financeiramente. Você acha que está vendendo muito, mas de fato você está atropelando o processo e está deixando o dinheiro para trás. O dinheiro está ficando na mesa. Eu falo até porque a inadimplência ela surge por falta de uma venda não bem personalizada, não bem trabalhada, tipo, uma venda que foi mal explicada. Por quê? Até pelo processo que o Gabriel apresentou na Prudential, quem compra Prudential dificilmente vai arrepender na semana seguinte. É algo muito difícil. Por quê? Ficou muito formalizado, ficou muito assim explicado, né? Foi muito personalizado, fez algo que ela queria fazer e que de fato ela entendeu que é importante. Eu não cheguei e falei assim, você precisa da proteção que se roubar seu carro. Não, foi algo personalizado. Você caminhou junto com o associado. Ela entendeu a importância. Isso. O tempo não vai dar pra gente entrar nesse gancho aqui, mas fica, né, já o insight para o próximo podcast que vai ter, não sei quem vai ser o convidado especial aí, e também já deixar o convite para o Gabriel, numa próxima oportunidade, sentar novamente para trazer mais ferramentas para vocês, né? A gente falou um pouquinho de quebra de objeções, não deu tempo de explanar muita coisa, mas falamos de como vender mais para uma pessoa, né, que começa pela venda personalizada, e através dessa venda personalizada você vai pegar indicações e dessas indicações você vai só reaplicando. Então, de você vai multiplicando, né? Eu utilizo muito, Gabriel, o modelo cristão que Jesus começou com 12, né? E quantos milhões que não estão esparramados pelo mundo, né? Que confessou essa fé e que entendeu o processo que Jesus aplicou para os 12. Você entende? Então, gente, é tudo personalizado. O que Jesus fez? Né? Até para deixar para vocês aqui. Ele foi lá e instalou, como se diz, o drive na cabeça de 12 e falou, ó, vai e faça isso. Os 12 pegou aquilo, né? O propósito de Jesus era o quê? Alcançar multidões. Só que se ele vai em multidões, ele ia gastar tanta energia e tal. Enfim, tem poder para isso? Tem. Mas olha o exemplar que ele deixou para nós. De 12, ele alcançou todo mundo. Milhões e milhões confessaram, né, aquilo que ele queria, entendeu? E comprou a ideia que ele queria vender. Né? Então, não precisa você ir para multidões para vender muito. Faça uma venda personalizada e comece a enraizar e explanar as laterais e vai ter muito mais associado. Como é que a gente está de tempo aí? Dá para dar mais... vai lá, consideração final, já deixa também, falta aqui 10 minutinhos, já deixa também, o Gabriel, né, a sua consideração e uma mensagem, né, para quem está acompanhando aqui esse DFcast, que foi o primeiro e acredito que vai vir muitos outros aí, e deixa a sua mensagem aí. Eu vou só fechar o arco aqui para não ficar solto. E aí, assim, isso tudo é processo que a gente está falando aqui. Então, são etapas. E uma das etapas finais do processo é a recomendação. Então, só para fechar, eu iria pegar essas recomendações e eu iria criar uma lista e toda semana eu ia ter uma rotina de entrar em contato, ou todos os dias eu ia entrar em contato com essas pessoas utilizando o David, que é uma referência e uma pessoa conhecida para essas pessoas, para que eu pudesse ofertar ali um serviço que, igual o David se tornou meu cliente, essas pessoas ali talvez poderiam se tornar, porque o David se importa com essas pessoas. Então eu sempre utilizo isso. E aí um ponto legal aqui, gente, que eu vou só para trazer um fechamento e pensar muito nisso, de como vender mais em 2026, eu acho que vale muito vocês terem uma meta muito bem definida. Então, assim, eu costumo dar de exemplo a Alice no País das Maravilhas, né? A Alice, ela encontra o gato ali, objetivo, né? Ela encontra o gato naquele momento, um pouco perdida, ela pergunta para onde vai aquele caminho, o gato pergunta para ela para onde ela quer ir, ela fala, não sei, eu tô perdida, e o gato responde, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir. Então, assim, você quer vender mais? Você quer vender quanto mais? Eu hoje vendo 10 placas por mês, ou eu vendo 10 qualquer produto ou serviço por mês. Perfeito. Então, eu vou querer vender 20. Como que eu vou fazer isso? O que eu preciso fazer de diferente do que eu não venho fazendo todos os dias que vai fazer com que eu alcance esse resultado? Beleza, eu começo a destrinchar. E aí existe uma coisa que ela é mais importante de tudo, que é a rotina. A consistência, ela é muito importante. Então eu sempre brinco que assim, ninguém vence uma pessoa disciplinada e uma pessoa que não desiste. Então essa pessoa ela vai colocar ali uma rotina, uma organização
Vendedor precisa ser organizado, tá, gente? Semanalmente, Toma. eu sempre fazia o quê? Cara, domingo, fechava a minha lojinha. Então, o que eu fiz nessa semana que deu certo? O que eu fiz essa semana que não E que saiu da forma que eu queria? Isso é tão interessante, gente, que é algo que você vai ter dados, números na mesa e que pode reaplicar, dobrar a intensidade. Pô, eu faço 20 cotações para fechar 5 vendas. É isso. Se eu faço 40, eu já tenho uma média de 10. E aí conversão, né? você vai olhando os seus números. Gente, se você não consegue medir, isso é uma máxima de gestão, né? Aquilo que não é medido, você não consegue gerir de uma certa forma. Então, como que eu vou saber se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal? Eu preciso olhar os meus números e identificar, poxa, quantas cotações eu estou fazendo, quantas ações eu estou fazendo, quantos pedidos de recomendação. Onde estou acertando, onde estou e errando. aí é o ponto que vai o fazer... ponto-chave. Exato. E vai fazer com que você alcance o resultado que você quer. Tem muitas pessoas que às vezes elas acabam trazendo isso de uma forma natural para a vida. Sim. Mas quanto mais clareza, quanto mais você consegue enxergar aquilo que está ali, mais você consegue modificar. E modificando você alcança o resultado. Então, para fechar aqui de ensinamento final, tenha uma rotina muito bem definida, estabeleça uma meta e um objetivo e crie um processo. Então, você tem sempre um início, um meio e um fim. Então, como eu estou fazendo a minha prospecção, como eu estou abordando esse cliente, o que eu estou identificando desse cliente aqui de perfil, como eu estou trabalhando as objeções, como eu estou apresentando a proposta para esse cliente, como que eu estou fazendo o fechamento e como que eu estou pedindo recomendação. E aí isso se torna um ciclo, que aí você vai olhando isso num papel, etapa por etapa, e você vai identificando aonde você está tendo mais desafio. Eu estou tendo desafio, por exemplo, em prospecção. E aí, para fechar aqui de forma polêmica, ninguém gosta de prospectar, tá? Ninguém gosta. Assunto para o próximo Ninguém gosta de prospectar. Se você falar um cara, não, eu amo prospectar, é mentira, ninguém gosta. As pessoas gostam de dinheiro. Então, assim, prospectar é um ponto, né? Criança faz o que gosta, adulto faz o que é preciso. Então, assim, é a primeira etapa. Não tem como você não prospectar. Então, isso faz parte de um processo. Então, você vai identificar, poxa, eu tenho um desafio na prospecção. Beleza. Quais são as ferramentas? Quem que eu posso buscar? Se relacionar para que você possa melhorar aquela etapa do seu processo. Gabriel, para nós encerrar, deixa seu @, tá? E eu já faço aqui a conclusão desse DFcast. Fechou. Primeiramente, obrigado, viu, Valeu. David? Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Desejo muito sucesso. Valeu. Você é um profissional de alta performance, um cara que eu admiro, que eu aprendi muitas coisas e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você nessa jornada. Amém. Que muitas pessoas vão ser tocadas por esse conteúdo. E, pessoal, eu estou começando aí agora a produzir conteúdo nas redes sociais, então o meu @, né, Gabriel Quinteiro, com um O no final, 2 Os ali. Siga lá, a gente está começando a produzir alguns conteúdos que podem fazer talvez uma diferença no seu processo de venda aí. É isso aí, gente. Eu acredito que a performance começa daí, em seguir pessoas que já performaram, né? Tipo, seguir pessoas que já trilharam esse caminho e conseguiu vencer e vai pegar, né? Tipo, igual estamos fazendo aqui, pegar todo o conhecimento que aderimos, né, nesse tempo de carreira e estamos entregando para vocês aqui, para que vocês talvez não venham falhar, errar como erramos nesse processo, que é normal errar. Enfim, entregar tipo, o máximo de conteúdo possível para vocês reaplicar e ter sucesso na vida de vocês. Na verdade, é um propósito que criei, né, no DFcast, de trazer informações tanto da vida profissional, né, vai vir também conteúdos espirituais, tipo familiar, enfim, eu quero somar na vida de vocês de alguma forma, né, e através desse DFcast vou levar para dentro do lar de vocês talvez um momento de aprendizagem, né, um momento de reflexão, e isso é muito interessante. Então, você que pode, já segue aí esse canal no YouTube, já deixa aí o seu like aí, curtiu, comenta, pode entregar os comentários aí, qual as objeções, as dúvidas para o próximo DFcast, a gente já liberar para todos vocês aí. E o Instagram é @davidfernandesaz, né, para você seguir lá e ter um conteúdo, um entretenimento assim que soma na vida de vocês. Sabe o que eu acho interessante? Já para mim concluir, encerrar na polêmica, para você ter curiosidade de vir pro próximo, que pessoas seguem tanta gente lá no Instagram que entrega, não posso falar, mas entrega, tipo, algo que não soma na vida delas, né? Entrega conteúdo que não traz, né, tipo, a paz para dentro de casa, entrega tanta coisa, e às vezes a gente tá aqui, ó,
montando essa estrutura, investindo para entregar um bom conteúdo, né? Então siga, gente, para você ter um bom conteúdo na sua casa, aprender algo novo. Talvez o que eu estou falando aqui muita gente já sabe, né? E talvez muita gente não sabe, mas para quem já sabe, pega alguma palavra, algo do tipo, reaplica, você já sabe o que precisa ser feito. Enfim, leva para a vida real de vocês. Não deixa nada para trás. Tem muita gente com conhecimento guardado. E conhecimento guardado não leva você a lugar nenhum. Conhecimento tem que estar na mesa, né? Tem que estar sendo distribuído, tem que estar sendo fornecido aí para que você possa performar e alcançar lugares altos, tá? Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo DF Cash. Que isso, hein?